Olá, estudante de fisioterapia e fisioterapeuta. Seguindo a linha de vídeos que eu venho fazendo sobre as medicações que o fisioterapeuta pode prescrever, hoje eu vou falar sobre os medicamentos na área da neurofuncional. O vídeo passado que eu fiz, então vá lá ver o vídeo anterior, foi na área da traumato-ortopedia e eu elenquei alguns medicamentos. Hoje vou elencar outros na área da neurofuncional. Então, preste atenção sobre essas medicações. Lembrando que, se você é um leigo, você não é profissional da área da saúde, não tome nenhuma medicação sem acompanhamento. A automedicação é extremamente perigosa e, em alguns casos, leva a óbito. Então, eu não recomendo. Esse vídeo não é para ensinar a se medicar, tá certo? Esse vídeo é para ensinar aos fisioterapeutas que eles aprendam quais são os medicamentos que ele pode prescrever, que nós fisioterapeutas podemos prescrever e que estamos habilitados para tal, tá certo? Então, não tomem medicações sem acompanhamento, ok? Bora lá. Primeira medicação, a astaxantina. A astaxantina, ela é uma poderosa ação antioxidante. Então, na área da neurofuncional, devemos focar também em substâncias com ação antioxidante. É recomendada em dosagem diária, que varia de 6 a 8 miligramas ao dia. A dosagem máxima, de acordo com a janela terapêutica, pode ser até 50 miligramas. Essa concentração de 50 miligramas é uma concentração bem tolerada pelo corpo humano. Segunda medicação, a Bacopa Monieri. A Bacopa Monieri é indicada para o tratamento de distúrbios de memória. Você que trabalha na área da neurofuncional, e se também sua área é gerontologia, que tem um pouco a ver, está bem associado, porque existem muitos pacientes da geronto que têm doenças neurológicas associadas. É interessante que você pense no seu paciente no caso de distúrbios de memória. Então, a Bacopa Monieri é um tipo de medicamento indicado para pacientes que têm distúrbios de memória. Como eu falei, a neurofuncional e a gerontologia estão andando sempre de mãos dadas. E qual é a outra função? Qual a outra indicação terapêutica da Bacopa? Ela melhora, esse medicamento melhora o desempenho cognitivo dos pacientes. Então, aquele seu paciente que você já vê um déficit cognitivo, ele tem indicação, sim, da Bacopa Monieri. Não é indicado em pacientes grávidas, porque é categoria C, para risco de gravidez, né, na gravidez. E também não é indicado em pacientes que tenham hipersensibilidade, alergia a essas substâncias. Só um ponto importante. Eu estou aqui falando dos medicamentos, mas é de extrema importância que você, fisioterapeuta, você, estudante de fisioterapia, vá a fundo em cada medicamento. Então, a substância, a contraindicação, os casos de reações. Então, precisamos estudar. Sempre recomendo que cada um estude o de sua área. Então, por exemplo, eu que sou dermatofuncional, eu estudo bastante os medicamentos da minha área. Você que é da neurofuncional, estude os medicamentos da sua área. Tenha sempre em mente que você tem que estar a par do que está acontecendo e tudo que tem a ver com a medicação, certo? E aí você tem que prestar atenção bastante assim nesses pontos importantes. Outro medicamento que pode você, como fisioterapeuta dermatofuncional, é porque eu sempre vou puxar para o meu lado. Como é que pode? Você da neurofuncional pode prescrever o bitartarato de colina. A colina é indicado em distúrbios de memória e pacientes com doença de Alzheimer. Então, como eu falei, né, anteriormente, a neurofuncional e a geronto andam de mãos dadas. Estão vendo que assim, a neurofuncional sempre eu estou levando para a área também da parte cognitiva. Então, você da gerontologia, tenho certeza que você está anotando tudo. O bitartarato de colina, a colina também é indicada como uma hepatoprotetora. Também já falando também de pessoas mais idosas que necessitam
dessa suplementação. A dosagem estabelecida é de 100 a 600 miligramas dia, certo? E vou tomar de 2 a 3 vezes ao dia, colocando essa medicação em horários diferenciados. Outro medicamento, esse medicamento é o Brain Factor, Brain de cérebro, Brain Factor 7 ou Brain Factor 7. Então também escreve BF-7. Com a indicação terapêutica, quando a gente quer melhorar a memória e a capacidade de aprendizagem dos nossos pacientes, ele é essencial, prestem atenção, é essencial na prevenção de demência em casos de paciente com meia-idade ou idosos. Anotou aí? Brain Factor 7, Brain Factor 7. Você chama das duas formas, certo? A dosagem do Brain Factor é de 100 miligramas por dia. E a recomendação é tomar uma dose após a refeição. Então, bem interessante. A gente sempre está falando dos pacientes já com os casos mais avançados e a gente pode pensar nos nossos pacientes e que engloba todas as outras áreas da fisioterapia, os pacientes de meia idade, para evitar que esses pacientes venham a ter demência. Bem interessante. Continuando, nós temos a L-carnitina. A L-carnitina ela é um coadjuvante, certo? Não é uma medicação principal de entrada, aquela que primeiro a gente vai pensar, mas sempre é interessante, de acordo com toda a suplementação e todos os medicamentos que o paciente toma, você prestar atenção, se for necessário, prescrever a L-carnitina. Então, a L-carnitina ela é prescrita como coadjuvante no tratamento do mal de Alzheimer. Aquele paciente que já tem uma predisposição familiar, um histórico, uma evolução em que você já fica de olho, então você prescreve a L-carnitina, certo? Prestem bastante atenção que o paciente ele é um todo. Então, quando você for fazer a avaliação do paciente, você tem que ter algumas perguntas chaves. Uma delas é, como eu sempre falo, alergia a medicamentos e história pregressa, além de história familiar. Tem que perguntar, tem que saber isso do paciente. Outra medicação é a L-treonina. A L-treonina, a indicação dela é para estimular funções cognitivas, proteger o sistema nervoso central. Então, aquele paciente que já tem um histórico familiar de doenças degenerativas, pacientes de meia idade, auxilia na regulação de humor, importantíssimo hoje em dia, principalmente no mundo que nós vivemos de pacientes com transtornos de humor. E outro ponto importante, que é sempre bom ter em mente, o fortalecimento do sistema imunológico. É contraindicado em mulheres grávidas e a indicação é tomar uma cápsula sempre no período da tarde, ok? Ou se tiver alguma outra recomendação que você veja que seja necessário para o seu paciente, e aí você modifica essa posologia. Finalizando, resumão, tá? Tô só pincelando e elencando alguns. Esses são alguns de uma lista vasta, de mais de 500, de 1.000 medicamentos que o fisioterapeuta pode prescrever. 1.000 não, lá vai mais do que isso. São alguns dos inúmeros medicamentos que o fisioterapeuta pode prescrever. Essa listagem é uma listagem que é autorizada pelo COFITO, é uma listagem que você pode ter acesso a ela. Então, saiba que tem muito mais coisa que você, fisioterapeuta, tem que aprender. Então, automedicação é o Neurozen. Neurozen. Isso mesmo, Zen de Zen. Então, com a indicação terapêutica do Neurozen, é para memória. A indicação, no caso de neuroplasticidade, longevidade, efeito antidepressivo e ansiolítico. Então, pacientes que você já nota com distúrbio de memória, Neurozen é uma boa indicação. Pacientes que você verifica que existe uma história, que ele é um paciente que busca a longevidade, e aí vai do histórico dele, o que é que ele vai falar para você na consulta. Doutora, eu penso muito em relação a viver bem durante muito tempo. Aquelas palavras-chave que nós vamos escolhendo.
E aí o paciente ele pensa, se preocupa com a longevidade. Neurozen é uma boa indicação. Tem um efeito antidepressivo, e aí para os idosos é uma excelente indicação. E efeito ansiolítico, muito bom, né? O Neurozen, a indicação dele, a posologia, dosagem utilizada diária é de 250 miligramas por dia. Pode tomar de 1 até 2 vezes ao dia. Pela manhã, após o café da manhã, e depois às 5 horas da tarde. É uma excelente indicação. Ok, físios. Ok, estudantes. Elenquei alguns medicamentos. Alguns. Se você tiver dúvidas, me segue nas redes sociais, me segue no Instagram, doutora Mirelle Soares, é o mesmo nome daqui do YouTube. Eu sempre coloco todos os mesmos nomes, é muito mais fácil de me achar. E aí você me procura lá e tira dúvidas no direct, se quiser falar comigo sobre esses medicamentos e outros muito mais que você queira prescrever. Me sigam também no TikTok, doutora Mirelle Soares. Lá eu falo muito sobre medicamentos, mas principalmente sobre valorização profissional. Lá eu dou muito foco nisso, ok? E não esquece de curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com todos os fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia que você conhece, para que mais e mais pessoas dessa área conheça o que nós podemos fazer e como podemos fazer, ok? Então, cheiro, fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e se liga, preste atenção, toma nota desses medicamentos para você começar a prescrever, tá bom? Tchau, tchau!